Poticast. Poticast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br. Olá, internautas, telespectadores e telespectadoras, um forte abraço para você. Aqui é Canindé de França, na apresentação do podcast do Potiguar Notícias, e nós vamos conversar na nossa bancada, que já está presente, se encontra conosco, Claudete Roseno. Claudete Roseno é vice-diretora cultural do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Petróleo no estado do Rio Grande do Norte, o Sindipetro RN. Nós vamos aqui abraçar os internautas, as internautas, desejar que você, internauta, que você que está conosco, que nos acompanha aqui no Potiguar Notícia, nós queremos aqui cumprimentá-los e cumprimentá-las com muita civilidade, com muita gratidão e com muito respeito a você. Muitíssima gratidão pelo seu gesto de conectividade conosco aqui no Potiguar Notícias. Nós vamos hoje conversar aqui com Claudete Roseno, que ela é a vice-diretora cultural do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio Grande do Norte, o Sindipetro RN. Queremos aqui abraçar toda a técnica, a nossa diretora superintendente, a nossa Ira de Pinto, aqui é o nosso querido Rafael Campelo, a toda a equipe do Potiguar Notícias que atravessa uma longa caminhada em defesa da boa notícia e da qualidade da informação. É um legado do nosso querido e saudoso jornalista Pinto Júnior. E nós vamos aqui abraçar nossa rede de parceiras e a nossa rede de parceiros que está situada, localizada em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. Então, a você que é nossa parceira, a você que é nosso parceiro, o nosso reconhecimento, o valor e a importância que você tem é fundamental para que as notícias, as informações e toda a programação do Potiguar Notícia possa ser acessada, possa ser conferida, possa ser prestigiada por toda a audiência situada em todas as regiões do estado do Rio Grande do Norte. E seja bem-vinda à nossa rede de parceira e à nossa rede de parceiros. O podcast do Potiguar Notícias é jornalismo, é informação de qualidade com entrevistas e assuntos atuais. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, com transmissão ao vivo pelo YouTube e também nas emissoras de rádios parceiras. Cena TV, Web TV de Macaíba. 105 FM de Ceará-Mirim. FM Liberdade de Felipe Guerra. Macaíba FM de Macaíba. FM Flores de Jaçanã. FM Executivo de Nísia Floresta. FM São Gonçalo de São Gonçalo do Amarante. Zona Norte FM da Zona Norte de Natal. Liberdade FM de Cerro Corá. Asas da Esperança de Mossoró. Santa Cruz FM de Santa Cruz. Rádio Seridó FM de Carnaúba dos Dantas. Pontal FM de Bahia Formosa. Princesa FM de São Bento do Trairi. Curimataú FM de Nova Cruz. Voz Serriense FM de Serrinha dos Pintos. Emissora Cidade FM de Apodi. Rádio Goianinha Web. Rádio Educativa Goianinha. TV Rádio Goianinha Web. Rádio Extremóis FM. Rádio Saudade Web de Ceará-Mirim. Rádio Serrano FM de Lagoa Nova. Nova Litorânea. Operando sua programação 24 horas por dia via internet para todo o Brasil e para o mundo. Uma emissora com credibilidade e a marca Gerson Almeida, Nova Litorânea. Aos internautas, telespectadoras e telespectadores, nós estamos aqui na bancada do podcast do Potiguar Notícias. Nós vamos aqui conversar, conforme anunciamos, com Claudete Roseno, que é vice-diretora cultural do Sindicato dos Petroleiros e Petroleiras do Estado do Rio Grande do Norte, o Sindipetro RN. Claudete, seja muito bem-vinda
a bancada do Potiguar Notícias, do podcast. Recebemos você aqui com muito orgulho, com muito entusiasmo e gostaríamos que você pudesse se apresentar. Quem é essa mulher, Claudete Roseno? Olá, antes de tudo gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho, estar falando sobre o Sindipetro, sobre a nossa pasta, né, Diretoria Cultural. Meu nome é Claudete Roseno, se quiserem me seguir no @Claudete_Roseno. Será um prazer ter ele como seguidor e vocês vão poder acompanhar meu trabalho mais de perto. Eu sou, além de vice-diretora cultural do Sindipetro, eu sou coordenadora do Coletivo de Mulheres Petroleiras do RN, faço parte do Instituto Mulheres de Sucesso Brasileiras, né? Faço parte do diretório, inclusive, sou integrante do Mulherio das Letras Nísia Floresta, sou a idealizadora do Instituto Luz e Arte, que outro dia eu gostaria de vir para falar sobre esse instituto, e faço parte também sou graduanda, acho importante falar sobre isso, sou graduanda em gestão de liderança feminina e sou aposentada da Petrobras, onde eu trabalhei por mais de 15 anos com projetos sociais. Muito bem, a nossa entrevistada tem muitas qualificadoras, né? É uma mulher que tem uma ação protagonista muito importante, conforme ela revela aqui pela sua apresentação. Então, nós vamos aqui conversar com Claudete Roseno, reforçando, você pode acompanhar através do @Claudete_Roseno e você acessa também o Potiguar Notícias, o PNTV Play, o @Potiguar Notícias _ e você participa, você interage, você participa conosco dessa importante entrevista com essa mulher protagonista que é a Claudete Roseno. Claudete, nós temos aqui uma temática para conversar com você, você que exerce um papel importante na diretoria do Sindicato das Petroleiras e dos Petroleiros do Estado do Rio Grande do Norte. Um sindicato de muita luta, de muita tradição, de muito compromisso, uma entidade sindical extremamente respeitada. E você é uma dirigente sindical que ocupa um papel importante na diretoria do Sindipetro e eu queria aqui que você me respondesse uma curiosidade, né? Porque o Sindipetro e, sobretudo, a Vice-Diretoria Cultural, ela vai desenvolver um projeto chamado Nos Amaremos de Outubro a Outubro. Que projeto é esse? O que é esse projeto? E esse projeto busca, objetiva o quê, Claudete? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. O projeto Nos Amaremos de Outubro a Outubro, ele tem o objetivo de pacificar a mulher em relação a ela própria, trazendo para o autocuidado e também entre as mulheres, né? Eliminar a disputa que existe entre as mulheres. Então, nos amaremos de outubro a outubro com autocuidado e sororidade. É um projeto e ele é inaugurado no Outubro Rosa, por isso que ele diz que é de outubro a outubro. Ele é inaugurado no Outubro Rosa, que está falando sobre a prevenção do câncer de mama, mas ele se estende ao longo do ano. E nesse modelo de exposição. Então, os eventos que a gente puder inserir essa exposição, a gente vai estar levando a exposição e a discussão sobre o autocuidado e a sororidade, né, no viés da ginecologia natural, que nos diz que nós sempre fomos muito unidas e isso foi transformado em disputa e a nossa capacidade de cuidar foi transformada em servidão e escravidão e a gente precisa refletir sobre isso. A gente entende que a redução da opressão sobre a mulher perpassa pelo auto-olhar, autoconhecimento e fortalecimento da união entre as mulheres. Claudete, você fala um assunto assim, extremamente importante, né, sobre essa questão do projeto.
Nos Amaremos de outubro a outubro, né? Um ensaio fotográfico, exposição itinerante, mas só uma informação que eu gostaria de ver. Essa exposição, para que o município, uma cidade, uma comunidade, uma escola, uma instituição qualquer, ela possa ter essa exposição no seu espaço. Vai ser possível essa exposição chegar até uma escola, até um município do interior, da região metropolitana? Como é que vocês estão pensando essa exposição e essa ação itinerante desse ensaio fotográfico? Muito boa essa pergunta, porque, na verdade, é o principal objetivo de eu estar aqui, de divulgar esse projeto e nos colocar à disposição das escolas, dos grupos de mulheres e outros coletivos em que a gente possa inserir a nossa exposição como parte da programação de um evento, ou então o convite ser específico da exposição. O que é essa exposição? Na verdade, o projeto ele tem 3 fases, né? Ele tem a fase do ensaio fotográfico, que já aconteceu, já está sendo divulgado, inclusive no meu perfil, podem olhar lá, está sendo um sucesso. A segundo momento é da exposição junto com o Círculo de Mulheres, onde a gente vai trazer práticas ancestrais da ginecologia natural, vai trazer a reflexão sobre o nosso autocuidado e sobre a ajuda mútua, a sororidade que a gente precisa resgatar entre as mulheres. Claudete, essa atividade desenvolvida pela Diretoria Cultural do Sindicato dos Petroleiros do Estado do Rio Grande do Norte, você faz aí uma referência sobre essas 3 fases e me levantou aqui uma curiosidade. Como é que essas mulheres, né? Como é que foi feita essa seleção para esse ensaio fotográfico? Me conta um pouquinho desse detalhe, que eu acho que é muito interessante, né? Também é uma informação importante, porque o coletivo de mulheres petroleiras do RN, ele puxou esse movimento, mas convidamos outros coletivos. Então, a exposição tem a participação de outros coletivos, tais como o Instituto de Mulheres de Sucesso, nós temos mulheres do Instituto Nisiarte, nós temos mulheres do Mulherio das Letras Nícia Floresta, nós temos mulheres do Mulherio das Letras Indígenas, e nós temos também a participação de mulheres da Ampare, que é uma associação da Mulher Potiguar, que dá suporte às mulheres que vêm para a cidade se tratar. Então, a gente reuniu, é uma ação coletiva de coletivos de mulheres. E a gente quer se conectar com outros coletivos de mulheres e outros grupos que possam estar falando sobre autocuidado e sororidade na perspectiva da ginecologia natural. Claudete, a vice-diretoria cultural do Sindipetro, ela organizou uma agenda, né? Ela tem uma agenda para ação cultural aqui no estado do Rio Grande do Norte, a ser desenvolvida no ano de 2025, que está bem próximo. 2020 está bem pertinho, falta praticamente 2 meses, e eu gostaria que você me falasse um pouco dessa agenda cultural. E há uma informação que vai ter um festival em 2025. Como é que é isso, Claudete? Que festival é esse? A diretoria cultural, ela é uma diretoria que ela atravessa todas as diretorias, porque a cultura e a arte cabe em todos os espaços e às vezes ela é muito necessária. É um instrumento de comunicação, de diálogo com as pessoas, com os associados, com os sindicalizados, né? Então, a gente está formatando um festival a ser realizado em 2025. Eu já tive reunião com o Ivan Pinheiro, que é um poeta, um escritor, né? Um escritor e, assim, quase um produtor cultural, né? E a gente já sentou para falar desse anseio nosso de fazer um festival cultural que vai durar ao longo do ano.
e ele vai estar trazendo várias expressões artísticas e culturais. Isso não está ainda desenhado, quer dizer, ele está desenhado no campo das ideias, mas a gente ainda vai fazer reuniões para definir que forma a gente vai fazer, então, concurso de fotografia, concurso de poesias. Bom, vai ter uma infinidade de coisas que a gente vai ainda alinhar e vai estar inserindo dentro da agenda do sindicato ou dentro da agenda cultural da cidade, né? E é muito interessante, porque também nesse movimento a gente pretende agregar vários atores socioculturais, né? Porque o Sindipetro, ele entende a cultura como, tanto quanto a arte, como um instrumento de comunicação, de diálogo, que quando a gente faz uma assembleia, parece hostil, as pessoas têm aversão a discutir política, e a gente precisa encontrar uma forma lúdica, atrativa, apaixonante, de trazer as pessoas para a discussão política, para a discussão sobre os seus direitos, mas também usufruindo da emoção que os eventos artísticos nos trazem. Claudete, você fala uma temática aqui muito interessante, né, e que eu gostaria de poder dialogar com você também sobre um traço da diretoria cultural, né, porque no decorrer aqui da sua exposição, da sua fala, das iniciativas, eu percebo que a diretoria que está relacionada a essa parte da cultura dentro do Sindipetro, ela, assim como a gente costuma dizer, não é aquela caixinha, ela dialoga com todas as diretorias, com toda a representação do Sindicato dos Petroleiros. Qual é a importância disso para a ação sindical se manifestar no campo da arte, da cultura e desse diálogo integrador e interativo? Como é que você, que responde por essa diretoria, vê essa manifestação cultural? Muitas vezes, né, costuma-se não se valorizar a cultura dentro do país, de um modo geral, né, e até tem pessoas que são contra leis de incentivo, inclusive, não percebe que a cultura, ela traz retorno financeiro para a cidade, inclusive. Movimenta a economia, né, Claudete? Movimenta a economia local, ela gera empregabilidade e só vem, e assim, vou dar uma fugidinha, né, mas eu chego já na sua resposta. Sinta à vontade. Mas pensar a lei Rouanet é a forma mais transparente de uso do recurso público, onde tem critérios, e na perspectiva também de desenvolver a economia local. E a pior situação é quando o artista recebe recursos que não está transparente, que ele está de uma forma até escusa, tirando de outras rubricas do município ou do estado. Não, o dinheiro que é utilizado da Lei Rouanet, ele é colocado ali como tal, para esse fim, de forma transparente e não só um apadrinhamento de artistas, mas não, enxergar a arte e a cultura como uma forma de desenvolver o município e o estado. O que você coloca é muito interessante, né? Me permita, porque eu acredito que essa sua fala demonstra uma compreensão muito qualificada e muito elevada do papel da cultura nas relações que são construídas, né? E os editais, a Lei Rouanet, ela, na verdade, é um instrumento importante. Por quê? Porque o recurso é captado através de iniciativas, inclusive, transparentes. Não é? Então, eu quero aqui, inclusive, parabenizar por essa visão avançada, por essa iniciativa, mas eu quero aqui também dialogar com você sobre o assunto, né? Porque você é a coordenadora do coletivo de mulheres. E essa coordenação do coletivo de mulheres que você dirige, os petroleiros e as petroleiras é uma categoria que tem muitas mulheres e que tem muitos homens. Essa ação de vocês tem algo relacionado a alguma proposta para trabalhar com os homens ou só trabalha com as mulheres? Claudete, como é que é isso? É importante você falar nisso, porque quando a gente fala do movimento feminista, faz parecer que a gente quer minar os homens da sociedade, faz parecer que a gente, né,
Tem gente que diz, olha, aqui nesse evento tem homem, a gente não é feminista. E, na realidade, a gente entende a importância da presença do homem, né, para essa transformação, para essa cultura da paz, né, entre seres humanos, e isso passa pela participação dos homens. Vou responder, inclusive, a pergunta anterior que você fez, e eu puxei para a Lei Rouanet. Mas, assim, a diretoria cultural, ela atravessa todas as diretorias, e a gente vai estar encontrando formas de dialogar dentro de uma agenda. Por exemplo, a gente está agora com o Outubro Rosa, é um evento voltado para as mulheres, né? Prioritariamente para as mulheres. Mas nós vamos ter o Novembro Azul, que é para os homens. Então, a diretoria cultural vai estar dialogando com todas as diretorias. A minha conversa nesse momento, para o Novembro Rosa, vai ser com o setor de aposentados, vai ser o setor privado. Por quê? Porque tem muitos homens que estão na faixa de risco do câncer de próstata. E o câncer de próstata, eu quero assim, só interromper você um pouco aqui, mas o câncer de próstata, ele realmente assim mata, e mata muito, não é, Claudete? Mata muitos homens e assim, totalmente preventivo. A gente pode prevenir, pode fazer o diagnóstico precoce, né? Que tem a patologia, ela começa de uma forma e se transforma em câncer, então a gente precisa tratar ainda no momento inicial. Então, como uma profissional de saúde, que além das coisas que eu falei, mas eu sou educadora física integrativa, com ginecologia natural, mas a gente fala de saúde como um todo. E por isso nossa diretoria, ela dialoga com todas as diretorias, de acordo com a abordagem que a gente vai tentar fazer, que a gente vai precisar fazer, principalmente no calendário colorido, como é chamado esse agosto lilás, setembro amarelo, novembro azul, outubro rosa, né? Isso faz parte de um calendário que a gente chama de calendário colorido. Nós estaremos inseridos em todos. E aí a gente, sim, tem ações para homens, e a diretoria cultural, sim, ela dialoga, ela atravessa e ela se conecta com todas as diretorias do Sindipetro, porque cada abordagem existe espaço para a cultura trazer uma comunicação afetiva, uma comunicação atraente, lúdica e informativa. Claudete, essa questão do calendário colorido, do Novembro Azul, é uma ação que a diretoria cultural concretamente desenvolve com os homens, principalmente nessa questão da saúde relacionada a essas temáticas, essa questão da próstata. Mas essa questão sempre, às vezes, tem um preconceito, tem uma falta de informação. Como é o trabalho de mobilização, de convencimento que vocês fazem? Chega assim, de repente, ou vocês têm um preparo, uma conversa para mobilizar, para estimular? Como é que se dá isso? Na verdade, a gente aproveita os encontros, né, que o Sindipetro realiza, e dentro dele a gente insere uma dinâmica que faça refletir sobre isso. Né? A gente não tem... A cultura, ela tem o poder de encantar, de quebrar a resistência, às vezes até com o lúdico, com o engraçado, mas falar de coisas sérias. Sim. Obviamente que a gente não garante que todas as pessoas vão aderir, até porque também é uma forma de machismo, essa negação do teste, né, na prevenção contra o câncer de próstata. Mas a gente entende que precisamos fazer o nosso papel, fazer da melhor forma possível e dentro de um calendário já existente. Então, existem pontos de interesse onde a maioria dos aposentados vão estar presentes. E dentro desses eventos, por exemplo, que fala sobre a Petros, que fala sobre a MS, que tem uma relação direta, que afeta diretamente a vida de cada um dos aposentados, por exemplo, né? Então, a gente aproveita esses eventos para estar trazendo uma proposta cultural que faça refletir, que faça quebrar esse ranço e esse medo das pessoas tentar fazer o teste e prevenir, né? Eu quero, inclusive, aqui dizer aos telespectadores e às telespectadoras, eu sou um homem jovem de apenas 58 anos de idade
E quero dizer aqui publicamente, né, desde os 25 anos que eu tenho uma atitude consciente, organizada, e todos os anos eu faço o teste, faço os exames, e até agora tem dado tudo certo. E espero que continue a dar. E vou dizer, viu, Claudete, eu estou doido que chegue o mês de novembro, que eu vou fazer meus exames. É uma forma de você prestigiar a saúde e é uma forma de você prestigiar a vida. Então, eu quero, inclusive, aproveitar essa oportunidade aqui da entrevista para parabenizar o Sindipetro, para parabenizar a diretoria cultural na pessoa de Claudete Rosendo, que demonstra, além do aspecto cultural, esse aspecto do cuidado com a saúde, com a qualidade de vida e com o bem viver. Mas, Claudete, o Sindipetro e a vice-diretoria cultural, você exerce um outro papel muito importante, que é o de coordenar o coletivo das mulheres petroleiras. Quem é que participa desse coletivo e qual é o objetivo desse coletivo de mulheres petroleiras? Só são as mulheres concursadas? As mulheres aposentadas participam, não participam? Como é que é isso, Claudete? O coletivo de mulheres petroleiras, ela tem o objetivo justamente de agregar todas as mulheres que são afetadas principalmente pelo acordo coletivo, que estão ali, principalmente a Petros, o Petrobras Saúde Petrobras, e aí participam, sim, as mulheres da Petrobras, as mulheres do setor privado, as mulheres esposas de petroleiros, que são as principais usuárias do plano de saúde, porque geralmente é quem leva os filhos e vive os dramas, né, das restrições, quando elas acontecem, as dificuldades nesse sentido. As pensionistas e as mães também, quando são dependentes. O coletivo de mulheres, ele tenta trazer esse olhar para o acordo coletivo, para a questão política e para a questão de tudo que se refere à mulher. E as demandas das mulheres, muitas vezes, são diferentes das demandas dos homens. E um acordo coletivo em que não tem um fórum para discutir problemas específicos das mulheres, veja bem, a Petrobras tem um percentual altíssimo de homens. Qual é a possibilidade, diante de todo um acordo coletivo, haver uma discussão personalizada para a mulher, se não for por elas próprias? Então, a gente precisa desse fórum específico das mulheres petroleiras, para a gente identificar demandas que possam colocar também no acordo coletivo como algo discutido seriamente. Então, nós temos os congressos estaduais, né, o Congresso Estadual, e temos o Congresso Nacional. E, para discutir as questões das mulheres, nós temos os congressos, as reuniões, os congressos locais, e temos o nosso Congresso Nacional. Essas demandas aprovadas no Nacional, eles são trazidos para o Congresso Estadual dos petroleiros como um todo, já como um ponto pacificado, porque foi a gente que discutiu, foi a gente que decidiu, e vai para o Congresso Nacional, que é a CONFUP, né? É para o Congresso Nacional, e ele é colocado como pauta dentro do acordo coletivo. Antes de existir os coletivos, as mulheres ficavam muito isoladas, soltas, não discutiam suas questões. E não tem como adivinhar o que é a vivência e as dificuldades de uma mulher numa empresa como a Petrobras. Quem vai falar sobre isso somos nós. Claudete, eu estou muito feliz com essas informações que você está trazendo aqui, né? São muitas informações bastante educativas, né? Que têm um valor e uma qualidade absolutamente significativa. Mas você está falando aqui sobre as mulheres, eu queria perguntar a você o seguinte: aquela mulher, por exemplo, que está lá num campo de petróleo, um exemplo, está lá no campo do Amaro, lá no campo do Pitu, essa mulher, ela para ser ouvida, ela tem que vir aqui para Natal, para uma assembleia, ou tem um momento que essas mulheres que estão mais no interior, elas são ouvidas? Como é que é isso aí? Como é que se dá essa participação?
Nessa gestão, a gente ainda não realizou nenhum encontro de mulheres, mas nós, na minha gestão que eu participei como diretora, nós chegamos a realizar uns 6 encontros de mulheres. E tanto que quando houve o primeiro encontro nacional de mulheres petroleiras, nós já estávamos no 3º encontro de mulheres petroleiras. Ou seja, o Sindipetro já havia feito já 3 na encontros, frente, já estava à frente. De mulheres petroleiras. Mas que maravilha, viu? E a gente se orgulha de falar isso porque não é fácil juntar. E sim, nós trazemos as mulheres para o local onde era realizado, né? E o que a gente pretende fazer novamente. Nós temos um grupo no WhatsApp hoje e a programação, a gente tem buscado não fazer só Natal, o nosso primeiro foi em Natal, mas aí o seguinte a gente já fez em Macau. E aí, aonde quer que seja os eventos, a gente disponibiliza transporte para as mulheres terem condição de participar do Congresso. Não é só o evento em si, o evento, a oportunidade, mas também a condição dela ir permanecer, se alimentar, se hospedar, tem toda uma infraestrutura que o Sindipetro, que a diretoria garante para elas estarem presentes. Isso. É isso? Isso. O Claudete, o Sindipetro, aqui no estado do Rio Grande do Norte, a Petrobras é uma empresa extremamente importante, né? É uma empresa, eu diria, né? E sem nenhuma dúvida, a Petrobras é a expressão de uma empresa muito estratégica para os interesses da nação do Brasil, né? Há uma cobiça no mundo todo para privatizar, recortar, retalhar, vender, entregar a iniciativa privada, mas a Petrobras, que foi criada na década de 50, né, pelo ex-presidente Getúlio Vargas, uma luta de trabalhadores, grande expressão nacional, terminou criando a Petrobras. E a Petrobras, o fato é que essa empresa resistiu a todas as intempéries, vamos dizer assim, né? Foi sabotada, boicotada, governos antinacionais quiseram liquidar, uma campanha para desmoralizar. Tudo isso a história do Brasil registra. E aqui no Rio Grande do Norte foi criada, né, uma brigada petroleira no estado do Rio Grande do Norte. Qual é a importância da Petrobras para o estado do Rio Grande do Norte e por que essa brigada foi criada? Queria que você me falasse sobre isso, porque eu acho que isso é um assunto da mais alta relevância. Porque uma brigada e não uma comissão, né? Por exemplo, né? A brigada, dentro de uma empresa, ela representa aquele grupo que é chamado em momentos de sinistro, né? A brigada contra incêndio, enfim. E a formação da Brigada Petroleira, ela tem justamente esse olhar de resgate da Petrobras aqui no estado, de trazer a Petrobras aqui, que foi dada no governo Bolsonaro, né? Ele se vingou do nordestino, tirando a Petrobras e entregando de bandeira para a iniciativa privada que nem está conseguindo dar conta. Mas essa brigada foi criada para a gente levar à frente a campanha. A Petrobras fica no RN e é importante frisar a importância da Petrobras em qualquer lugar, como qualquer empresa, como qualquer grande empresa, né? Porque muitas vezes, quando a gente fala sobre trazer a Petrobras, né, de manter a Petrobras no RN, parece que a gente está pensando como petroleiro. E, na realidade, a gente está pensando um cidadão potiguar, né, norte-rio-grandense, nordestino, pensando mesmo na economia local. E eu costumo fazer um exemplo assim, bem prático, porque assim, a Petrobras ela tem um consumidor que eu costumo chamar de um consumidor qualificado, porque ele ganha melhor do que a média, né, que faz o mesmo serviço. Ele ganha bem. Esse consumidor qualificado, quando a gente tira a Petrobras do nosso estado, a gente tira esse consumidor qualificado. Esse consumidor, ele compra coisas,
locais. Então, eu vou na padaria, compro pão, compro bolo e isso me ajuda a manter o emprego do padeiro. Circula a economia com mais velocidade, né, Claudete? O padeiro, ele já compra ovos lá na quitanda da Dona Maria. Então, ele já ajuda a manter o emprego, manter o negócio da Dona Maria. Isso a gente vai fazer com que esse dinheiro circule de forma construtiva, né, de desenvolvimento mesmo. Quando a gente tira esse personagem do consumidor qualificado, esse dinheiro não entra na cidade. Ele vai entrar no local onde a empresa foi levada. Isso quando também ele sai do circuito, né? Então, se você transfere ou você demite, você perde a capacidade que esse consumidor qualificado tem de fazer girar a economia local. E nesse aspecto, Claudete, nós precisamos ver assim, aqui, nessa questão da brigada, né, dos petroleiros do estado do Rio Grande do Norte, né? Essa questão da transição energética, da energia renovável, como é que essa temática é trabalhada pela Brigada Petroleira aqui no estado do Rio Grande do Norte? Qual é o objetivo da Brigada nessa transição energética com as energias renováveis? Como é que se dá? A Brigada foi criada para poder a gente ter um olhar prioritário sobre essa demanda, sobre essa campanha. A Petrobras fica no RN. E ela vai buscar realizar várias ações, dentre elas em interlocução com os parlamentares, independente deles serem de direita ou esquerda, porque isso é uma demanda que afeta todo cidadão. Eu costumo falar que se você é brasileiro, você é petroleiro. Porque a Petrobras é a mola mestra da economia no país. Já sustentou e bancou vários programas sociais do governo, programas de desenvolvimento da indústria no Brasil. Então, é uma demanda de todo brasileiro. E a Brigada, ela pretende, além de conscientizar a importância, a urgência de manter a Petrobras, e também mostrar a viabilidade, né? E o estado do Rio Grande do Norte tem um grande potencial de energias renováveis. A transição energética é uma realidade. A gente sabe que tão cedo a gente não vai deixar de usar petróleo e vai continuar sendo, mas a transição energética é uma demanda mundial. A crise climática, ela exige que a gente pense em soluções sustentáveis, né? E então a Brigada, ela vai trazer essa conscientização. Temos formação também. Essa semana a gente viu uma apresentação do INEP, que é um instituto criado para estudar as questões geopolíticas do petróleo, né? Nos atualizando sobre isso. A gente está se nutrindo cada vez mais de informações. E também a nossa ideia é conscientizar não só a população, mas também os lugares de poder decisório. A gente precisa se juntar com os parlamentares, conscientizar e mostrar a importância e o benefício que até ele, como parlamentar, vai ter para o Estado. É uma responsabilidade muito grande. Precisamos nos debruçar. Muitas das decisões dentro dos parlamentos são por total falta de informação, falta de conhecimento, e a gente pretende levar esse conhecimento para essas pessoas que estão nos bancos de decisões, seja no parlamento, seja em qualquer instituição onde a gente possa cada vez mais aumentar a conscientização e aumentar essa massa de atores sociais envolvidos na campanha. A Petrobras fica no RN. Nós estamos aqui conversando com essa mulher petroleira aposentada, né? Claudete Roseno, vice-diretora cultural do Sindicato das Petroleiras e dos Petroleiros do Estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos chegando ao final do nosso podcast e eu quero aqui passar a palavra que está e que continuará com a nossa Claudete Roseno
para suas considerações finais, Claudete. Muito obrigada pela oportunidade. Os assuntos que a gente falou são assuntos que exigem uma profundidade, cada um foram vários, a gente navegou por várias questões que o Sindipetro lida e enfrenta e promove também. Então, mas eu vou escolher o projeto Nos Amaremos de outubro a outubro, com autocuidado e sororidade. Esse projeto ele está disponível para qualquer escola, para qualquer coletivo, para a gente participar, a gente divulgar esse trabalho. Existem muitas questões que as mulheres precisam tratar e a gente se coloca à disposição. Pode entrar no meu perfil e solicitar a participação. O Sindipetro faz o transporte da exposição, patrocina esse movimento, só precisa nos convidar e nós teremos o prazer de levar a nossa exposição e o nosso conhecimento sobre ginecologia natural na perspectiva mesmo da gente construir esse autocuidado, esse auto-olhar e essa sororidade entre as mulheres. Pois muito bem, nós queremos aqui, em nome do Potiguar Notícias, do podcast, agradecer a Claudete Roseno. Então, você quer entrar em contato com Claudete, manter os contatos, né? Dialogar com ela, saber como é que traz, como é que leva essa exposição, obter informações, é simples. Você acessa o @Claudete_Roseno e tem acesso às informações e ao diálogo. Um forte abraço, parabéns ao Sindipetro, parabéns a Claudete Roseno e muitíssimo obrigado pela atenção da audiência e da conectividade com o Potiguar Notícias. Podcast é o podcast do Potiguar Notícias. Informação e entrevista de segunda a sexta no rádio, YouTube e plataformas digitais. Acesse potiguarnoticias.com.br.